Noite. Boa noite para todos. Boa noite, professor Raul. Tudo bem? Que prazer estar aqui, né? Em primeiro lugar, quem vai falar é a professora Deila. Vai falar dos aspectos biológicos. E eu vou dar ênfase aos aspectos psicossociais. Então, peço à professora Deila que inicie a palestra dela, depois eu falo, em seguida a gente abre as perguntas, tá bem? Professora Deila, por gentileza. Professor Raul, a professora Deila ainda está tentando acessar a plataforma. É? Então, vamos inverter a ordem, né? Para não ficar parado, não é isso? Se o senhor puder, eu agradeceria muito. Vou ver se eu consigo aqui, um minutinho só, tá? Obrigada. Eu vou apresentar um vídeo de 5 minutos e, em seguida, eu tenho uns slides e eu faço a apresentação, tá bem? Acho que o vídeo é legal. Vai ficar muito bom. Vou colocar para compartilhar com vocês o vídeo, gente. Atenção, tá? Vou compartilhar o vídeo agora. Professor, Sim. o vídeo está sem som. A gente precisa que você compartilhe o som do sistema para a gente conseguir ouvir. O som do sistema? Como é que é isso? Espera aí que eu vou olhar. Um minutinho só. Raul, quando você clica na tela de compartilhar, aparece um quadradinho embaixo falando Share Sound. Um minutinho só. Vou ver lá. New Share. Carlos Henrique de Oliveira. Eu sou o Carlos Henrique de Oliveira, tenho 27 anos, sou sociólogo, mestrando em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC. Mas... Tá ouvindo agora? Estão ouvindo? Agora tá certinho, Raul. Então tá bom. Eu sou o Carlos Henrique de Oliveira. Estamos sim, Raul. Ok, obrigado, Marcelo. Sou sociólogo, mestrando em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC, mas não sou o homem que nasceu e não precisou fazer nada para ser legitimado enquanto homem. Eu fui construído em mesas de cirurgia, muito além da cultura. Eu descobri a intersexualidade já na fase adulta, né? Eu já tinha 24 anos, faz 2 anos que eu sei que sou intersexo, né? Eu descobri conversando com familiares, com minha mãe, que cirurgias que eu tinha feito na infância, aos 6 anos, aos 12 anos de idade,
que, em tese, relacionadas a problemas urinários, na verdade, elas tinham também uma conotação de construção peniana, enfim. Então eu lembro, tenho memórias de sondas, de diversos curativos que a minha avó e minha mãe faziam, todo um cuidado, enfim, higiênico, de dor mesmo. Era explicado para mim da seguinte forma: olha, você precisa fazer esse monte de coisa, senão você não vai conseguir ir ao banheiro. Uma pessoa intersexo é a pessoa que nasce com ambiguidade ou mistura, digamos assim, dos dois sexos que são reconhecidos na sociedade, homem e mulher. Isso tem vários níveis, são 48 tipos de intersexualidade. Isso pode ser desde o hermafroditismo pleno, né, da pessoa nascer com duas genitálias, da criança crescer e ser homem socialmente e de repente estar crescendo seios sem que ela esteja fazendo tratamentos para isso. Então, foi necessário fazer uma associação brasileira de pessoas intersexuais para formalizar, né, uma militância que já existia, como, por exemplo, o direito das pessoas intersexo na infância de não serem operadas compulsoriamente. Existem casos de pais que a mãe foi sedada, fez uma cesariana há 30 anos atrás. No momento que nasceu, o médico viu que era intersexo e falou pro pai: olha, você teve sorte, tem dois sexos, qual você quer? Ele fala: eu tenho já um menino, vou querer uma menina, vou querer um casal. E aí fizeram a cirurgia sem nem que a mãe soubesse. A minha mãe, ela é técnica de enfermagem, né? Então ela tem uma noção mais ou menos de procedimentos. E aí ela falou: olha, há 26 anos eu não tinha noção do que era isso. Aliás, eu não tinha noção há pouco tempo, né? Mesmo trabalhando muitos anos na área da saúde, como profissional da saúde, não é algo falado. Então a família foi descobrindo junto comigo também a intersexualidade, também de que eu não sou um homem cisgênero como a maioria dos homens são. A intersexualidade, ela traz um questionamento sobre o seu corpo. Primeiro, tem uma decepção de que você viveu uma mentira durante muitos anos, achando que você era uma coisa que na verdade não é. Há pessoas que não renascem durante a vida, né? Eu acho que as pessoas trans e as pessoas intersexo, elas ficam renascendo várias vezes, porque você vai descobrindo que seu corpo é algo que é mutável, é construído, é manipulável, de que ele é corpo, né? As questões relacionadas ao corpo, elas precisam se desapegar de noções do que é puro e do que é impuro, do que é certo e do que é errado. Corpo não é isso. Uma pessoa intersexual, ela não pode nascer e ser submetida a cirurgias sem que ela nem saiba, sem que a família saiba do que está acontecendo. Porque, ao contrário das pessoas trans, que existe uma celeuma na sociedade de que, nossa, elas fazem cirurgia, nossa, essas pessoas usam hormônio, devemos proibi-las, não existe nenhum pudor em jogar uma carga enorme de hormônios em crianças para que elas se designem mulheres ou homens, ou de fazerem mutilações genitais. Até quando nós vamos pegar bebês e cortar os seus pênis? Até quando nós vamos abrir vaginas em bebês? Sem que eles saibam disso, sem que as famílias saibam muitas vezes. As pessoas precisam viver, todas as vidas precisam importar, elas precisam exercer suas humanidades. Bom, um minutinho só, gente. Pronto. Bom, gente, vocês viram o filme, um filme rápido, apresentando para vocês o caso
real de uma pessoa que nasceu com intersexualidade e precocemente ainda criança, sem saber de nada, né? Nem a própria mãe sabia. Foi uma decisão médica compulsória que fez uma série de cirurgias, de curativos, mudando, optando pelo sexo dele, sem que ele fosse ouvido. Muitas pessoas que têm a intersexualidade só ficam sabendo disso durante a puberdade, quando amadurece o eixo hipotalâmico e hipofisário e começam a ser produzidos hormônios sexuais. Às vezes, a genitália externa é de um gênero, a genitália interna é de outro. Então, há uma alteração, né, na expressividade, no fenótipo dessas genitálias, e criando um conflito não somente biológico, mas um conflito identitário, né, de personalidade, de colocação no mundo, de relação consigo mesmo, com o seu corpo, com o seu esquema corporal, com autoestima, com autorrespeito, além das questões sociais que nós vamos abordar aqui, as questões psicossociais, que é o enfoque que eu vou dar. Mas é preciso saber o que se trata da intersexualidade. Há uns anos atrás, falava em genitália ambígua, falava-se em hermafroditismo humano, né? Existem os casos extremos em que as pessoas nascem com as duas genitálias, né? Mas, na maioria das vezes, uma é atrofiada em relação à outra. Então, é só para essa primeira parte, eu vou apresentar os slides agora, tá? Um minutinho só que eu vou pôr os slides. Não aparece aqui não, né? Não aparece aqui não, né? Sim. Aqui, ó. Vocês estão vendo os slides? Por gentileza, me informem. Sim, professor. Ah, então tá ótimo. Estamos sim. Essa manobra aqui é complicada, viu? Eu estou com um assessor aqui de primeira linha, viu, Marcelo? Você sabe quem que é minha assessora? Conheço bem, viu, Raul, querido? Que bom. Que ótimo. Obrigado, querido. Um abraço para todos. Primeiramente, boa noite para todos, né? Eu já fui mostrando o filme, mas boa noite aos professores aí, queridos. Eu vi que a professora Luciana está aí, a nossa chefe de departamento, o professor Enemir, o professor Marcelo, querido, né? E muitos outros professores, os queridos alunos do curso de Ciências Biológicas, que é o curso que a gente tem uma afinidade muito grande. Eu já fui do colegiado, já fui coordenador do colegiado de curso, e tem uma história muito grande. Formei-me na primeira turma do curso, né? Sou biólogo formado na PUC, na primeira turma do curso de Ciências Biológicas. E tenho um orgulho muito grande disso, né? Me coloco de uma maneira muito positiva em relação a isso. Evidentemente que nós fizemos, aí, conforme foi lido aí o nosso... O que está falando aqui? Aprovar o quê? Controle. Pronto. Então, resolvido. Então, nós vamos apresentar hoje os aspectos psicossociais. Os aspectos biológicos, é difícil separar uma coisa da outra, mas a abordagem biológica e embriológica vai ser melhor apresentada pela professora Deila, em função da formação dela, né? Mestrado e doutorado em morfologia e, evidentemente, mais afeita a isso. Mas o que é importante falar que as diferentes condições de intersexualidade, né? Desde o hermafrodita com as duas genitálias até uma genitália muito atrofiada que só vai se expressar na adolescência, ou às vezes alterações já ao nascimento, né? A genitália ambígua ao nascimento. Então, isso tudo gera um conflito psicossocial, relacional, autoafetivo, de autoestima muito grande.
E a gente vê isso na clínica da psicologia, né? Eu milito também na clínica e muitas vezes eu já tive a oportunidade de ter clientes com essa situação, né? E temos que trabalhar a questão identitária, da identidade sexual, da identidade enquanto pessoa, enquanto sujeito, e é um problema realmente complexo, mas que passível de ser superado se tem um equilíbrio na família, se tem aceitação na sociedade, né? Toda forma de fobia ao diferente, as minorias, para nós, estudantes da vida, para nós, biólogos, é um grande equívoco, né? Nós temos que estar sempre afeitos a entender, a acolher, a compreender, nada de julgar, né? Porque a biologia é justamente a ciência base, a ciência forte que fundamenta todas as outras ciências dos estudos da vida e da saúde, é claro. Então, eu sempre costumo falar que medicina é biologia aplicada, odontologia é biologia aplicada, fisioterapia é biologia aplicada, a ciência dura, que fundamenta todas as outras ciências da área da saúde, é a nossa, né? Na verdade, não é uma só, são as ciências biológicas, né? E aqui eu vou dar um enfoque da fisiologia, evidentemente, da psicofisiologia, que é o aspecto psicossocial, associando com as questões sociohistóricas, a identidade do sujeito, né? Então, o conceito de intersexo, o intersexo são pessoas que manifestam caracteres sexuais primários, que são os órgãos genitais, masculinos e femininos em sua genitália, em diferentes níveis de expressividade fenotípica. É o que eu acabei de falar. Quer dizer, existem diferentes níveis de expressividade fenotípica, né, dependendo de uma série de fatores, né, de interação cromossomial, genética, e que vai fazer com que essa manifestação no fenótipo tenha uma variedade muito grande. Hoje em dia, é um equívoco chamar o intersexo ou intersexual de hermafrodita, porque isso cria um estigma, né? Um estigma social, um estigma psíquico, né? Com alguma coisa anormal, né? Ninguém escolheu ser intersexual, né? Isso é uma questão de manifestação genética embriológica do desenvolvimento do indivíduo, né? No período embrionário fetal, mas principalmente no período embrionário, daí a importância da embriologia. E outra coisa, não existe somente uma maneira de ser intersexo. A grande maioria dos indivíduos intersexuais, eles descobrem essa intersexualidade, conforme eu já falei aqui hoje, na puberdade. O que é puberdade? É a idade dos pelos, né? A puberdade marca o início da adolescência, são coisas diferentes, né? A puberdade faz aparecer os caracteres sexuais secundários, com o amadurecimento do eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal. Se a pessoa, além de ter a gônada masculina, testículo, tem também a gônada feminina, ovário, quando o sistema hipotalâmico, hipofisário, gonadal começar a produzir os hormônios, né, hipofisários, os fatores de liberação dos hormônios hipofisários, o LH, o FSH, vai haver o desenvolvimento concomitante de hormônios sexuais masculinos nos ovários, nos testículos, e hormônios sexuais femininos, estrogênios e progesterona, nos ovários, né? Então, vai haver um conflito de caracteres sexuais secundários, né? E isso gera também uma fase de que o desenvolvimento na puberdade marca o início da adolescência, há um desenvolvimento não somente do eixo hipotalâmico e hipofisário, mas também de toda a circuitaria sináptica do sistema límbico, né? Que é responsável pelo controle do comportamento emocional. Então, vai ter um distúrbio emocional, junto com o distúrbio hormonal,
com distúrbio de identidade, né? E que precisa de ter um acolhimento muito grande por parte da sociedade, por parte das pessoas, né? E certamente um acompanhamento com um profissional de saúde mental, né? Um acompanhamento pelo endocrinologista, para avaliar a questão endocrinológica, mas também pelo clínico, mas também com acompanhamento psicoterápico, né? Em alguns casos, não são muitos, há necessidade também do uso de psicofármacos, né? De medicamentos para diminuir o nível de ansiedade, de angústia, né? De depressão. Isso tudo tem que ser controlado, evidentemente, que vai ser avaliado pelo profissional da área psi. Quando eu falo área psi, ou psique, né? São os psiquiatras e os psicólogos, né? Então, é interessante que haja esse acompanhamento. É um acompanhamento complexo, caro, né? Dentro da nossa realidade, e que muitas vezes é preciso que tenha uma consciência da família, das pessoas, para essa questão da intersexualidade. Esse é um assunto tabu. Vocês viram o depoimento do Carlos, né? O Carlos colocou claramente que ele, até 2 anos, já tem 27 anos, ele tomou conhecimento de tudo que aconteceu com ele há 2 anos. A mãe também não sabia. A sequência de cirurgias, o que era falado para ela é que ele precisava fazer cirurgias para poder ter condições de ter uma micção, né? Eliminação de urina adequada. E, na verdade, o que eles estavam fazendo eram cirurgias desrespeitando totalmente o aspecto bioético da questão, né? Então, é preciso, muitas vezes, o mais recomendável hoje, nesses casos de intersexualidade neonatal, né, no recém-nascido, é que você faça um acompanhamento do desenvolvimento da genitália. É preciso lembrar que, durante a infância, a criança não produz hormônios sexuais. Ela produz hormônios sexuais no período embrionário fetal e só vai produzir hormônios sexuais de novo na puberdade. Então, durante a primeira, segunda, terceira infância, até os 11 anos, 10, 11 anos de idade, a criança não produz hormônios sexuais, nem nos testículos e nem nos ovários, e nem nos dois, se eles tiverem as duas gônadas, né? Então, nesse período, nesse interregno, é preciso trabalhar com a criança, né? Se verifica essa genitália ambígua ou diferentes níveis de intersexualidade, é preciso trabalhar com a criança, inclusive a opção, né? A família, a própria criança tem que ser ouvida, o adolescente tem que ser ouvido, né? Em termos de como que ele vai optar ou não optar por qualquer procedimento cirúrgico ou por qualquer intervenção endócrina, se fizer necessária, né? Então, hoje, a conduta clínica mais acertada nos casos de intersexualidade é essa. Não há necessidade de fazer cirurgias no recém-nascido para definir a genitália o mais breve possível, porque senão como é que vai fazer? Não. Convive com isso, com respeito, né? Explicando a diferença, mas não penalizando a diferença, né? As minorias, as diferenças precisam ser respeitadas. Nós estamos na época de respeito ao sujeito, não ao indivíduo. O sujeito é pessoa de direito. Enquanto pessoa de direito, precisa de todo o nosso cuidado e de todo o nosso acolhimento. Dados demográficos apontam para a existência de 0,05% a 1,7% da população que apresenta alguma forma de intersexualidade. Alguma forma, alguma manifestação, alguma alteração da genitália, né, que pode significar uma intersexualidade ou não. Hoje, isso fica mais fácil de fazer o diagnóstico por causa dos exames de imagem, ultrassom, a ultrassonografia. Às vezes, a pessoa tem uma genitália externa masculina e a genitália interna, que não é visível, né? Existem lá também gônadas, tem ovários, tem tubas, né? Então, elas não vão se desenvolver na infância.
O sexo social dessa criança, se a genitália externa é masculina, vai ser masculino, né? E ela vai, depois, lá na puberdade, decidir sobre o que fazer. Evidentemente, com acompanhamento da família, com esclarecimento, com acompanhamento psicoterápico e com acompanhamento clínico endócrino ou, em último caso, cirúrgico. É preciso que tenha esse cuidado, né? Então, do ponto de vista psicossocial, o cuidado com a questão. A frequência na população é relativamente baixa, mas se você pensar isso em população mundial, dá um volume muito grande. A intersexualidade não define a identidade de gênero. Não define. Quem vai definir é o sujeito. A identidade de gênero, quem define é o sujeito, né? Nem tampouco a expressão de gênero, orientação sexual. A expressão de gênero, o que ele vai ser, e a orientação sexual que ele vai ter, né, depende dele. E precisa ser trabalhado com esse sujeito. Dele ou dela, né? Aqui, sujeito entendendo nos gêneros possíveis, não somente no caráter binário, masculino e feminino, né? Inclusive, há aqueles que optam por não ter um gênero definido, né? Então, tem que ser respeitar todos os desejos do sujeito. É indispensável o respeito à direção da sexualidade do sujeito, não intervindo na mesma de forma cirúrgica e desrespeitosa. Há uma corrente, havia uns anos atrás, e eu já vi isso em livros, né, de genética, de embriologia, que apontava para o seguinte: se percebe uma alteração de intersexualidade, de genitália ambígua, de hermafroditismo, né, ou mesmo em nível interno, através hoje dos exames de imagem, há uma linha médica cirúrgica, como aconteceu com esse rapaz de 27 anos, que advoga a ideia de operar o mais breve possível o sujeito, para ele nem ter notícia que ele é um intersexual, dado ao preconceito, né? E, não, mas ele pode produzir hormônios. Criança não produz hormônios sexuais. O hormônio sexual é estimulado pelas gonadotrofinas coriônicas da placenta. Quando a criança nasce, as gonadotrofinas coriônicas param de estimular as gônadas. E só vai voltar a estimular as gônadas quando forem produzidas as gonadotrofinas hipofisárias, a partir do amadurecimento do hipotálamo, né? Lá na puberdade, 11, 12, 13 anos. Então, não há pressa para definir sexo, né, sem a escuta e o respeito do sujeito, com providências cirúrgicas precoces e, muitas vezes, extremamente complexas, porque podem, inclusive, provocar toda cirurgia, um procedimento invasivo, que deve ser pensado com vagar. Não se pode decidir cirurgia dessa forma. Ele contou aquele caso absurdo, né? Que o médico combinou com o pai de fazer a cirurgia antes que a mãe voltasse da anestesia, e fazer as cirurgias imediatamente, sem que a mãe soubesse de nada, né? E isso hoje não se pode fazer mais. Tem que ter uma declaração de consentimento, de livre consentimento, ou da própria pessoa ou dos pais, né? Mas o mais indicado é o acompanhamento psicológico desde a infância, mas também clínico, médico, e deixar, respeitando a sexualidade do sujeito, que ele faça a sua opção, né? A sua opção de gênero, a sua opção de orientação sexual, sem nenhum tipo de homofobia e desrespeito à diferença. O intersexual tem o direito de crescer e amadurecer livremente, até que, alcançando o estágio adequado de desenvolvimento,
possa tomar decisões sobre o seu corpo, maiormente aquelas que importam modificações irreversíveis. Como é que você opera, faz cirurgias no corpo irreversíveis sem escuta do sujeito, sem a opinião dele, né? Às vezes sem escuta até dos pais, como é o caso desse moço que deu depoimento aí. A mãe não sabia, a mãe foi embora, fosse técnica de enfermagem, nem sabia que existia isso, nunca tinha visto isso, né? E muitas vezes isso é escondido, isso é completamente tido como alguma coisa, como doença. Isso não é doença. Isso é uma alteração na expressividade, na penetrância gênica, de determinação, né, do sexo, mas que não significa seja doença. Existem algumas síndromes cromossomiais, certamente a professora Deila vai falar para vocês, né? Síndrome de Klinefelter, que é XXXY, às vezes tem 4X mais o Y, né? Existem alterações e isso pode provocar, às vezes, o aparecimento de uma genitália masculina atrofiada, né? E isso tudo tem que ser avaliado, principalmente pelo sujeito após a puberdade. Ah, mas tem que definir isso certo, cedo, para não ter problema de definição sexual, de identidade sexual. Não, não tem que definir cedo. Tem que definir com o sujeito. E, evidentemente, com acompanhamento da família e de profissionais da área psi, né? Ou psiquiatra, se fizer necessário o uso de psicofármacos, mas quem vai saber disso é o próprio psiquiatra, ou o psicólogo que encaminha para o psiquiatra quando há necessidade de uma intervenção psicofarmacológica. Os órgãos e entidades internacionais de proteção dos direitos humanos e a militância intersexual têm se manifestado no sentido de que as cirurgias de normalização, entre aspas, normalização do caráter binário, né, masculino e feminino, né, de sexo em bebês e crianças intersexuais, são, de fato, medicamente supérfluas e violadoras de direitos humanos, especialmente por serem realizadas sem a sua aquiescência, livre e prévia e informada, e com desrespeito à sua autonomia. Então, hoje, os órgãos, as entidades internacionais, existem entidades internacionais que trabalham com essa questão, proteção dos direitos humanos dos intersexuais, né, para que eles possam fazer uma opção segura, né, uma opção obedecendo aquilo que é de mais importante no sujeito, que é a sua identidade em todas as dimensões, na dimensão psíquica, na dimensão sexual, na dimensão relacional, na dimensão social em que ele está inserido. Concluindo a minha parte e acentuando, vale lembrar os aspectos psicológicos do desenvolvimento identitário do sujeito, que jamais poderão ser aviltados sem o nível de consciência que possibilitará a formação e a pertença de uma identidade de gênero capacitadora de uma vida social sustentável e saudável. Então, a nossa preocupação como biólogos, como estudantes da vida, é a qualidade da vida. E a qualidade da vida passa pelo respeito aos direitos, passa pela interlocução, passa pelo diálogo, pela escuta, né? Então, nenhuma intervenção cirúrgica, principalmente aquelas irreversíveis, podem ser levadas à execução sem que haja, repito, a escuta, o acompanhamento, o cuidado com esse sujeito, né? É muito importante chamar a atenção desses aspectos. Bom, é isso aí que nós colocamos para vocês, né? Eu acho que é importante a gente voltar aqui agora. Certamente a professora Deila já deve estar em condições de apresentar. E depois, certamente, no final, nós vamos ficar, eu e a professora Deila, à disposição para as questões que vocês apresentarem. Então,
Eu acho que vale a pena a gente estar... Vale a pena estarmos juntos aí. Convido a professora Deila para fazer a sua apresentação, por gentileza. Oi, Deila, tá boa, querida? Agora que eu estou te vendo aí, né? Boa noite a todos. Eu ouvi a explanação do professor Raul, muito boa, como sempre, de grande excelência, como sempre. Agradeço a vocês de continuarem aí, porque eu testei tudo direitinho para poder entrar para a palestra e na hora que eu comecei, a minha internet me deu um tombo, então eu tive que sair correndo, mudar de ponto para poder conseguir entrar. Mas eu consegui e eu gostaria muito de já agradecer a todos vocês, a audiência de vocês, e espero contribuir com a formação de vocês nesse debate tão importante que é a bioética dentro da intersexualidade. Posso começar, então? Então, só um pouquinho que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ok, acho que tá ok. Se tiver algum problema, vocês me avisem. Então, nós vamos falar sobre intersexualidade e a contemporaneidade, aspectos biopsicossociais. O professor Raul já falou muita coisa que eu vou voltar a repetir para vocês, mas eu quero dar um viés mais para a parte biológica mesmo da intersexualidade e perpassar um pouquinho no viés da dificuldade do intersexo se colocar nessa parte da bioética que hoje está crescendo muito em vários aspectos, em vários estudos, em áreas diversas. Então, intersexualidade, eu imagino que vocês já saibam, né? O professor Raul deve ter explanado o que é a intersexualidade. O que me causa um pouco de espanto é que hoje nós vivemos na era da informação, né? Nunca na história da humanidade os conhecimentos eles foram produzidos e foram difundidos de uma maneira tão rápida, tão larga, chegando a um contingente muito grande de pessoas, né? E com isso provocando profundas alterações na lógica do tempo do saber, do processamento, né? E na própria distribuição espacial do conhecimento. Então, esse contexto, né, de veiculação grande de informações e conhecimento nos causa realmente surpresa quando a gente depara com grande quantidade de pessoas que não conhecem absolutamente coisa alguma sobre intersexualidade. E também nos surpreende quando a gente vê que tem pessoas que já ouviram falar de intersexualidade, mas têm noções muito superficiais sobre o tema. E muitas vezes chegam a confundir intersexualidade com vivências de gênero ou orientações sexuais que são designados muitas vezes por termos como travestilidade, transexualidade, bissexualidade. Então, a intersexualidade ela é um termo de origem médica que foi usado para designar pessoas que nascem com corpos que não se encaixa no padrão binário que a gente entende por corpo masculino ou corpo feminino. Então, é uma definição geral que é usada para explicar uma variedade de condições, porque não é uma condição apenas, mas uma variedade de condições nas quais, na verdade, as pessoas nascem com órgãos reprodutivos e anatomias sexuais que não se encaixam dentro da típica definição de masculino ou feminino. Então, a gente não pode confundir intersexualidade com orientação sexual, no que diz respeito às inclinações afetivas, às inclinações sexuais da pessoa. Porque o intersexual, ele pode ser heterossexual, homossexual, bissexual ou assexual. Então, diante desse contexto, o que nos faz, então, a próxima pergunta que a gente pode fazer é como pode ser identificado o intersexo, né? Como pode ser identificada a intersexualidade? Bom, a intersexualidade, ela é normalmente uma condição identificada por médicos por ocasião do nascimento da criança. Então, o médico, normalmente, ele faz uma avaliação anatômica externa da criança e detecta alterações na genitália externa
E aí, então, o que se faz é o procedimento de um exame de cariótipo para confirmar a condição de intersexo. Mas, o que acontece é que muitas síndromes, como o professor Raul falou, citou algumas, Klinefelter, muitas síndromes cromossômicas, né? E alterações genéticas podem estar associadas à intersexualidade. E essa condição de intersexualidade só vir a ser descoberta posteriormente, a partir da puberdade, na adolescência, quando efetivamente a gente tem circulando no corpo os hormônios que vão provocar o desenvolvimento tanto da genitália externa quanto das estruturas internas. O médico, para poder proceder à identificação de um intersexo, ele se baseia no diploma regimental. Então, nós não temos legislação no Brasil para poder controlar, regulamentar os direitos ou os procedimentos dos intersexos. Então, os médicos, eles se baseiam numa resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 1664 de 2003. E nessa resolução, dentre vários aspectos, ela orienta o médico a proceder determinados tipos de procedimentos para poder ter certeza da identificação da intersexualidade. Então, a resolução, ela orienta os médicos a fazerem exames anatomopatológicos, mas também procederem a exames hormonais, a exames citogenéticos, exames de imagem, né? Para poder efetivamente identificar a condição do intersexo. Internacionalmente, a comunidade médica, ela também se apoia em um compilado de um grande conselho de medicina que aconteceu nos Estados Unidos em 2005, e dentre os vários temas abordados nessa reunião desse conselho médico estava a intersexualidade, e esse conselho ele se propôs a organizar um conjunto de critérios que poderiam orientar os médicos a identificar claramente a condição de intersexualidade. Então, esse diploma se chama Consenso de Chicago, de 2005, e lá fala de várias características anatômicas, várias características de próprio histórico familiar que devem ser considerados pelos médicos para poder fazer a identificação do intersexo. Então, a intersexualidade, ela é uma condição congênita? Sim, a intersexualidade é uma condição congênita, né? Ela é decorrente de uma alteração no processo de desenvolvimento das estruturas genitais. Essas alterações, elas vão ser decorrentes de falhas, né? De fatores hormonais, fatores genéticos e até mesmo de fatores morfológicos que vão levar à formação das estruturas que caracterizam o intersexo. Então, a intersexualidade, ela vai se manifestar apenas na genitália externa, porque a gente está falando que nasce ao nascer o médico diagnostica ou suspeita da presença da intersexualidade, porque ele observa as estruturas genitais, né, do indivíduo. Então, essa intersexualidade, ela vai se manifestar apenas na genitália externa? Não. Né? Nem todo intersexual, nem todo intersexo vai apresentar uma genitália ambígua ou uma genitália que o identifica como um ser intersexual. Pode ser identificado estruturas internas do indivíduo que o caracterizam como intersexual, sem nenhuma manifestação externa. Então, pode haver, como está nessa imagem aqui, a presença, né, externamente de das genitálias, né, de qualquer uma das duas, mas internamente o indivíduo apresentar testículo de um lado, até com epidídimo, e ovário de outro, com estrutura semelhante à tuba. Pode haver formação de estruturas testiculares com associação de massas ovarianas, nos chamados ovotestes. Pode ter o ovoteste de um lado e um testículo do outro, um ovário do outro.
Então, essa condição da intersexualidade, ela pode acontecer internamente apenas e com variações muito grandes, né? Com associações diferentes que levam a essa condição. Bom, e o que em termos embriológicos, ou como em termos embriológicos, é possível a formação de um intersexo? Para a gente poder entender um pouquinho do que acontece, não, do que pode acontecer durante o desenvolvimento de um intersexo, no período embrionário, eu vou mostrar para vocês primeiro, rapidamente, como que acontece a formação binária, do macho e da fêmea. Olha só, a gente tem, no início do período embrionário, as estruturas que vão ser possíveis, né, que vão ser formadoras do sistema genital, se desenvolvendo dentro do corpo do embrião. E, inicialmente, essas estruturas, elas são ambíguas, ou seja, qualquer embrião, seja ele XX, seja ele XY, ele vai apresentar, no início do seu processo de desenvolvimento interno, a possibilidade, né, de se desenvolver para a via feminina ou para a via masculina. E o que vai comandar esse desenvolvimento para apenas um dos caminhos? Quando o indivíduo, né, o embrião que está sendo gerado, ele é do sexo cromossômico XY, essa expressão do cromossomo Y vai fazer com que as gônadas se desenvolvam em testículos. E aí vão surgir nos testículos dois tipos de células muito importantes para esse processo de diferenciação genital, que são as células de Sertoli e as células de Leydig. As células de Leydig fetal, depois elas desaparecem, mas elas existem no período fetal. E aí, por que essas células são tão importantes? Porque as células de Sertoli e as células de Leydig, elas vão produzir hormônios que vão comandar o desenvolvimento da estrutura interna e externa para a via masculina. Então, o Sertoli, por exemplo, vai produzir um hormônio que se chama hormônio antimileriano. Esse hormônio antimileriano faz com que as estruturas de ductos que se transformam em vias extratesticulares, ducto deferente, até as próprias glândulas, faz com que esse conjunto de ductos, que se chama ducto de Wolff, se desenvolva. Então, o hormônio antimileriano vai criar uma condição para que esse ducto de Wolff se desenvolva juntamente com o hormônio produzido pela célula de Leydig, que é a testosterona. Então, esse conjuntinho de ductos que estão aqui colorido em lilás, eles vão se desenvolver frente à secreção desses dois tipos celulares. E aí, associado no embrião com esses ductos de Wolff, existe a potencialidade da formação de estruturas femininas, que se mostram aqui também na forma de ductos, que está representado aqui como esses ductozinhos corados em azul, que é chamado de ducto de Miller. Então, enquanto Sertoli e Leydig estimulam os ductos de Wolff a desenvolver, há também, principalmente pelo hormônio antimileriano, a indução da atrofia dos ductos de Miller. No caso de um embrião cujo sexo cromossômico seja XX, né, a gônada a ser desenvolvida aqui é um ovário. Então, não tem nesse indivíduo a presença de Sertoli e de Leydig. Então, obviamente, eu não terei o hormônio antimileriano, que é o que induz os ductos de Miller a degenerar, e nem testosterona, que é um adjuvante que faz com que os ductos de Wolff se desenvolvam e formem vias extratesticulares. Então, nessa condição de ausência hormonal, o que eu tenho é o desenvolvimento dos ductos de Miller para formar tubas, ovários e essa porção mais superior aqui do canal vaginal. No caso da intersexualidade, o que a gente pode ter é alterações cromossômicas. Então, muitas vezes, a alteração está no gene do cromossomo Y, uma pequena porção do cromossomo Y, e esse gene, ao não se expressar corretamente, não consegue fazer com que as células e as secreções hormonais dessas células se desenvolvam de maneira adequada. A gente pode ter, por exemplo, falhas na produção desses hormônios aqui, por causas diferentes, por fatores múltiplos, né? E aí, então, você tem a potencialidade, na ausência do controle, dos
dos sistemas se desenvolverem de maneira ambígua. Então, é isso que acontece na intersexualidade. Bom, aí, a criança nasceu intersexo. Ele pode ter a prerrogativa de escolha de um dos sexos? A resposta tem que ser sim. Ele poderia ou ele deveria ter a prerrogativa de escolha de um dos sexos. Mas o que acontece? Muitas vezes, hoje menos ainda, né? Os médicos, eles entram naquela ânsia de dar àquele paciente que apresenta, principalmente uma condição externa de intersexualidade, eles ficam naquela ânsia de inserir esse indivíduo em uma das opções binárias do sexo, para que esse indivíduo se encaixe dentro do padrão social, para que a família fique confortável com aquela situação anatômica que vai se desenvolver ali no indivíduo. Inclusive, essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 1664 de 2003, no seu artigo 4º, fala que o paciente, né, que tem condições deve participar ativamente da escolha do seu sexo. Mas a resolução não fala que é um paciente com condições. Quais são as condições? Né? E aí, então, quando você tem uma alteração anatomo-fisiológica que compromete realmente a estrutura geniturinária do paciente, a gente até entende e muitas vezes até aceita a intervenção médica. Mas na maioria dos casos, esse não é o que acontece. Então, essa necessidade dos médicos intervirem cirurgicamente e determinarem cirurgicamente no indivíduo neonato, numa criança que ainda não consegue perceber, né, qual é a sua escolha de gênero, qual é a sua escolha de sexo. Então, essa intervenção dos médicos, muitas vezes, ela vai fazer com que o indivíduo, depois de ter sido submetido a essa condição mutilante, né, irreversível, né, porque ela é irreversível, esse indivíduo, ele entre num sofrimento psíquico grave em face de uma não aceitação ou de uma não identificação com o gênero que lhe foi imposto. Né? Muitas vezes com pretexto, né, e muitas vezes também com a melhor das intenções, com pretexto de agradar a família, de fazer inserção social desse indivíduo, né? Mas esses procedimentos, no meu entendimento, quando realizados sem aguardar a capacidade do indivíduo de poder demonstrar qual é realmente a sua opção, esses procedimentos eles acabam violando a integridade física e, pior ainda, violam a integridade psíquica do indivíduo, causando sofrimento que muitas vezes leva esse indivíduo até mesmo a tirar a sua vida, como a gente consegue ver em vários relatos de caso na literatura. Né? Bom, e para finalizar, esses debates, né, sobre a identidade do intersexual, sobre o direito à saúde do intersexual, sobre essa despatologização, né, da intersexualidade, sobre o direito que o indivíduo tem de optar ou não pela cirurgia, a necessidade que o indivíduo tem de ter que se identificar dentro de um binarismo ali, perante a sociedade, perante o Estado, né, tem que se identificar como homem ou como mulher. Tudo isso são pontos que têm sido abordados nesses debates sobre identidade sexual e têm deixado a seara das ciências sociais e têm penetrado nas outras áreas de saber. Então, as próprias ciências médicas da saúde têm feito discussões sobre a real necessidade da intervenção precoce do médico no corpo do intersexual. Né? E existem hoje movimentos, entidades que discutem, debatem e mostram para a sociedade a voz do intersexual, né? Qual é a condição real do intersexual. E essa discussão ela vai chegar, né, logo às portas do direito. E eu espero que os nossos legisladores, quando essa condição chegar, ouçam os intersexuais para poder fazer uma regulamentação legislativa que efetivamente protejam os direitos desses indivíduos, reconheçam a sua individualidade, né? E que tutelem
realmente a integridade, tutelem a autonomia dessas pessoas que pertencem a essa condição que não é tida como uma condição normal, né? Macho ou fêmea. Bom, eu gostaria muito de agradecer à Apoena, à comissão da jornada, né, à coordenação do curso de Ciências Biológicas, por ter permitido esse espaço que a LAEB, que é a Liga Acadêmica que eu coordeno, que é a Liga Acadêmica de Embriologia e Bioética, né, por ter permitido esse espaço da LAEB mostrar a sua voz, de mostrar a preocupação que ela tem com questões que perpassam tanto esse viés biológico quanto um viés do biodireito, da bioética. Agradeço imensamente ao professor Raul, né, pela companhia, pelo brilhantismo que ele colocou na nossa palestra, e me coloco à disposição de vocês para poder responder as dúvidas ou perguntas que vocês tiverem. Muito obrigada. Professora Deila e professor Raul, a Apoena agradece vocês pela palestra. Foi uma palestra muito esclarecedora e uma palestra muito impactante também. Acho que todos nós sentimos que foi assim um tema que a gente não esperava falar sobre isso na graduação e um tema que é muito importante e necessário falar sobre isso. A gente vai abrir para perguntas, mas antes disso eu queria parabenizar os dois pela palestra e queria dizer que aqui no chat a gente já tem vários parabéns e várias pessoas dizendo que estão com saudade e parabenizando vocês dois pela palestra, dizendo que a professora dele é muito linda, que o professor Raul é maravilhoso e fez várias reflexões muito necessárias e teve falas incríveis. Eu concordo com todos. Eu vou Obrigado. Perguntas agora. Obrigada também. Maria Clara de Souza Santos. Ela pergunta, ela primeiro falou, excelente palestra, professora Deila. Meu questionamento, existe alguma complicação relacionada ao indivíduo intersexual quando ele chega na maturidade sexual? Como os hormônios definem características secundárias? Há alguma confusão no corpo? Sim. Oi, Maria Clara, obrigada pela pergunta, obrigada pelo elogio. E a resposta para você é sim. Porque imagina um indivíduo intersexo que tenha ovários e testículos, né? E, obviamente, essas estruturas são funcionais. Como é que vai ser o comando do próprio funcionamento externo e a expressão das características externas desse indivíduo? Então, a partir da puberdade, que o indivíduo vai sentir qual é realmente a opção de gênero que ele tem, a orientação sexual que ele tem, e muitas vezes o corpo dele não vai conseguir acompanhar os sentimentos que ele tem por causa justamente dessa confusão hormonal que pode haver dentro da formação de estruturas ambíguas assim internamente. Professor Raul, se eu puder complementar, se o senhor quiser complementar, fique à vontade. É importante o que a professora Deila colocou, né? Primeiro, cumprimentar a professora Deila pela apresentação brilhante, como podia ser diferente. Né? Adorei, aprendi e gostei demais. E realmente é um problema sério essa questão da intersexualidade. E ela se manifesta, na maioria das vezes, de forma contundente, na puberdade. Porque, conforme eu expliquei para vocês, os hormônios sexuais masculinos e femininos são produzidos, né? São produzidos no período embrionário. E estimulado por quem? Pelas gonadotrofinas coriônicas placentárias, né? Que vai fazer o apreciamento dos caracteres sexuais primários. E a professora dele explicou a inibição, a excitação a partir de hormônios, a célula de Leydig, né? E também daquela estimulação daquele hormônio que vai inibir a parte feminina, ativar a masculina, se tratando de XY, e o contrário quando é XX. Né? Tudo é comandado pelos cromossomas, evidentemente formado por genes. Mas quando há alguma alteração nessa estrutura, né? Às vezes até mesmo na formação
do gameta que foi fecundado, né? Um gameta XX vai formar um XXY, que pode ter alterações na genitália, no caso de Klinefelter. Às vezes tem até 4X e um Y. Tem uma variedade muito grande, né, professora Adília, de alterações cromossomiais, né? Isso lá no período embrionário, vai acabar tudo isso quando o bebê nascer, porque para de estimular, para de ter gonadotrofina. E só vai voltar, aí sim, aí a pergunta sua, volta lá na puberdade, quando amadurece o eixo hipotalâmico hipofisário, que vai produzir as gonadotrofinas hipofisárias. E elas vão desenvolver, se a pessoa tem as duas gônadas, caracteres sexuais masculinos e femininos, criando um conflito psíquico muito grande, de identidade sexual, de identidade corporal, de identidade psicológica, que é necessário que haja um acompanhamento psicológico, sob pena do que a professora Leila apontou e muito bem, sob pena de um processo, de um quadro depressivo, involutivo por melancolia grave, ou até mesmo a ideação suicida, né? Então, porque a pessoa ela se sente completamente alijada de uma identidade. E isso leva a um sofrimento mental, né? Relacional, social, afetivo, muito grande. Isso na adolescência, no início da adolescência, na puberdade, né? E isso acontece às vezes em escolas, viu, gente? Eu tive, há muitos anos atrás, quando fui professor de escola durante 7 anos, uma criança intersexo, uma adolescente intersexo, que me procurou como professor de ciências, desesperado, né? Ele não sabia como ele fazia, ele não aceitava fazer educação física, ele não ficava nu perto de ninguém, um sofrimento tremendo. Eu chamei os pais, eu era coordenador do primeiro grau, naquela época era o primeiro grau, as últimas séries do primeiro grau, de 5ª a 8ª série, e fui conversar, encaminhamos para uma avaliação, encaminhei para o psicólogo infantil, infanto-juvenil, e fiz um acompanhamento pedagógico, afetivo, emocional. Foi feita uma cirurgia, né, com o consentimento dele, com acompanhamento psicológico, o que tinha que ser feito. Isso foi no final da década de 70. Né? Mas na nossa intervenção, à época, quando não tinha conhecimento nenhum, a gente chamava de hermafrodita ou de genitália ambígua, ele tinha um quadro de genitália externa ambígua, era um negócio muito sério. Né? Mas foi possível fazer uma série de cirurgias, ouvindo ele, pela opção dele. E como a professora dele colocou, a pessoa pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, do jeito que convier em termos de expressão de gênero. Né? Ela pode, né, professor, inclusive, né, professor Raul, desculpa, ela pode, inclusive, optar por não fazer intervenção nenhuma, continuar do mesmo jeito como ela está. O respeito ao corpo do sujeito. Exatamente. E, às vezes, ele não está pronto na puberdade para fazer essa cirurgia, vai estar pronto daqui a 8 anos, ou 10 anos. Né? Tudo é uma questão de tempo, de maturidade. Certamente, em todos os casos, e isso aí é consenso na literatura, é indispensável o acompanhamento psicológico e, em alguns casos, psiquiátrico. Esse aí é indispensável. Inclusive para explicar a família, uma abordagem sistêmica, humanista sistêmica, que a família também tem que entender o que está acontecendo. A gente tem a vantagem, nesses casos, de além de ser psicólogo, ser também biólogo, né? E tem a condição de explicar, porque tem que explicar para a família. Quando o psicólogo não tem essa formação, mas é sempre bom você associar com orientação médica, endocrinológica, cirúrgica, fazer, às vezes, até uma sessão conjunta, para ter um esclarecimento mais tranquilizador para os pais, porque isso é muito angustiante. Essa coisa não é só para a pessoa, mas também para a família, que fica sem entender o que está acontecendo. Né? Então, acho que a Deila foi muito, professora dele, falo Deila porque foi minha aluna, viu? Então, uma aluna brilhante, é preciso falar. Muito obrigada, né? professor. Então, muito estudiosa. Então, na verdade, como aí todos, né? Professor Enemi, professora
Luciana, alunos brilhantes, né? Prata da casa, professor Marcelo, né? Os que estão aí, que estão vendo, mas todos alunos brilhantes e que, graças a Deus, estão conosco como professor desse curso que nós amamos tanto, né? Mas a sua pergunta foi muito boa, viu? Muito bom. Mas é preciso esperar justamente a puberdade para respeitar o direito de escolha. Ou de não escolha, né? Porque tem essa Exatamente. possibilidade também. Né? Tem essa possibilidade é importante. também. A próxima pergunta é da Gabriela Mota, e ela gostaria de saber a opinião de vocês sobre a abordagem da intersexualidade e sobre a diversidade de uma forma geral no contexto escolar. Bom, posso falar, professor? Pode, faça favor. Gabriela, obrigada pela pergunta. Eu tenho a seguinte opinião. Eu acho que tudo tem que ser informado. Eu acho que o conhecimento da situação é o que vai fazer com que a pessoa que seja cometida naquela situação, ela tenha o respeito que ela merece, ela possa ser destinada a ela a autonomia que ela tem que ter, né? E ela possa se ver desse jeito, livre de preconceitos. Então, eu penso que durante o período de formação escolar das crianças, né, dos adolescentes, a melhor ferramenta que existe é a informação. O que é? O que acontece? Qual é as implicações disso? Né? Porque a partir do momento que você conhece e aprende a conhecer de uma maneira respeitosa, o seu procedimento vai ser da mesma maneira. Então, eu penso que a gente não sei se as nossas escolas estão preparadas para isso, eu estou fora do ensino médio fundamental, Marcelo talvez tenha mais gabarito para poder falar, mas eu não sei se as escolas estão preparadas para isso, mas eu acho que a situação ela tem que ser tratada de uma maneira muito leve, de uma maneira muito limpa, muito clara e informativa. Leila, só acrescentando a sua ideia, a escola não está preparada para isso. Nem a sociedade está preparada para isso. A coisa é mais grave que a gente pensa. Nós estamos falando dos aspectos psicossociais, quer dizer, a família não está preparada, as pessoas não estão preparadas, há um preconceito muito grande. Né? Aqui estou vendo uma pergunta aqui que eu gostei muito, da Yara Oliveira. Quando a família ela não está de acordo com a escolha do indivíduo intersexual, tem um grupo ou alguma lei que proteja essa pessoa, caso ela seja ainda menor de idade, o menor de idade, o responsável pelo menor de idade, dele pode falar melhor do que isso, porque ele é formado em direito também, são os pais. Né? Por isso que é importante esclarecer os pais. O psicólogo, nesse caso, tem que fazer uma terapia familiar, sistêmica. E falando isso que a Leila acabou de falar, a informação, a explicação, e não patologizar a intersexualidade. Porque não é doença. Não é doença, é uma expressão genética. Provavelmente, aqui tem uma outra pergunta, perguntando se tem algum fator ambiental. Provavelmente sim, porque não há fenótipo sem essa conjunção de fatores biológicos e fatores ambientais. Exatamente, fatores ambientais. Há uma conexão, pode haver uma conexão, não necessariamente, mas pode. Mas, na verdade, o segredo aí é a orientação, é a fala, é a escuta do sujeito, a escuta da família, da angústia da família. Agora, a escola tem muito pouco espaço, a nossa escola, infelizmente, para escuta. Né? Ela tem mais espaço para fala. Ela não escuta, a escola é prescritiva. Ela não tem a capacidade de escutar. Nós, professores, temos que fazer essa autocrítica, temos que escutar mais os alunos, escutar mais as demandas. Né? De vez em quando, o professor tem que se virar aluno para ele ver a dificuldade que é, porque ele esquece, né, com o tempo. Porque o dia a dia é pesado. Né? Eu agora estou como aluno de novo, porque estou fazendo um doutorado em educação, voltei para a sala de aula. Hoje eu passei o dia apresentando trabalho de manhã e de tarde. E sofrendo muito, né? Porque tem que preparar, tem que estudar, tem que ler, Mas
sofrendo, entre aspas, porque eu estou fazendo o que gosto. Então, quando ele faz o que gosta, isso não é sofrimento, né? É prazer. Mas, na verdade, a escola não está preparada para essa interlocução. Às vezes, nem tem gente preparada também, do ponto de vista técnico, né? Às vezes, tem um psicólogo para 1000 alunos, né? Então, assim, não tem quem acompanhe, o pessoal da supervisão pedagógica tem toda a boa vontade, todo o esforço, mas, às vezes, não sabe como encaminhar esse tipo de problema. Na época que isso aconteceu comigo, eu estava no último período do curso de Ciências Biológicas. E eu fiz uma disciplina interessantíssima lá na Federal, como disciplina isolada, de citogenética humana. E nós estávamos vendo exatamente na citogenética as alterações cromossomiais, inclusive de intersexualidade. Naquela época chamava de genitália ambígua, de hermafroditismo, esses nomes que hoje já estão em desuso. É intersexualidade que é o termo certo. O indivíduo intersexual que precisa ser acolhido, a família precisa ser explicada, porque senão vai impor ao indivíduo, muitas vezes adolescente, 14, 15 anos, quando isso aparece, na maioria das vezes. Dificilmente aparece ao nascimento, tá, gente? Ao nascimento é difícil de aparecer, é pouco comum, mas aparece também. Eu me lembro que um médico uma vez falou comigo, ó, nasceu uma criança hoje lá no hospital, que eu não sabia falar para os pais se era do sexo masculino ou do sexo feminino. Genitália ambígua, totalmente ambígua do ponto de vista externo. Se é necessário exames complementares, né? Cariótipo, né? Avaliação citogenética, exames de imagem, né? Mesmo assim, para ter informação, porque a decisão tem que ser respeitada quando voltar a produzir os hormônios sexuais na puberdade. Criança não produz hormônios sexuais, porque não tem gonadotrofinas estimuladoras das gônadas para este fim. Tá? É importante saber disso. Mais alguma coisa? Aí, Deira quer apresentar, quer falar mais alguma coisa, Deira? Só complementando a pergunta da Yara, que ela perguntou se a família não concordar com a escolha da criança, né? A família, ela é tutor legal da criança. Então, assim como os pais vão colocar assim, autoridade sobre os filhos. Então, se você não tem uma família bem estruturada, que entende que essa escolha que eles acham adequada pode levar à morte ou uma consequência desastrosa para o filho dele no futuro, se você não tem um futuro, uma família assim, fica mais difícil, porque eles podem entrar em contato com o médico e pode, né, se não tiver um acompanhamento psicológico bacana, não tiver uma equipe médica conscienciosa, pode forçar a determinação de um dos sexos para o indivíduo e pronto. Né? Infelizmente é assim. Nós não tem nada na lei que assegure isso. Nós não temos legislação pátria para tratar a intersexualidade. Nenhuma. Eu espero que isso chegue logo até as porções, a administração superior do nosso país, né? E que esse assunto venha a ser discutido e essas crianças fiquem resguardadas até o momento certo, como o professor Raul falou, de elas mesmas poderem optar, né? Mas, infelizmente, hoje é assim. A próxima pergunta é da Gabriela Gonçalves. Ela vai abrir o microfone para perguntar. Ok. Acho que a Gabriela teve algum problema. Será que você consegue ler a pergunta dela, Carol? Ela vai digitar no chat para a gente. Eu vou passar para a próxima pergunta enquanto ela digita. Tem uma do Gustavo Benedito, perguntando qual o posicionamento da medicina sobre essa cirurgia tão precoce nos casos de intersexualidade e por que ainda essa cirurgia é legal.
O que eu vejo hoje, assim, da literatura mais recente que eu pesquisei, é que a intervenção médica, cada vez ela está ficando menor. E a intervenção médica, ela está sendo usada precocemente quando você tem, como eu falei, alterações que comprometem a qualidade de vida do indivíduo, o funcionamento sistêmico do indivíduo. Porque, normalmente, a má formação de genitália, ela vem muitas vezes acompanhada de má formação de sistema urinário, porque a massa embrionária que forma os dois sistemas, elas são juntas, né? Depois é que você separa. Então, o que eu vi na literatura mais como recente de caso, em que a cirurgia foi necessária e teve que ser feita, é quando a gente tem casos, por exemplo, de obstrução de meato urinário, né? Aí, para poder reconstruir o meato, você tem que estruturar a genitália para aquele meato ficar funcional. Então, o que eu estou vendo hoje, graças a Deus, é um consenso maior dos médicos de uma política menos intervencionista. Apesar do que ainda tem muito médico que não concorda e que acha que você tem que definir desde cedo. Deixa eu só te contar um caso que eu li na literatura que é bem interessante. Tem médico que posiciona da seguinte maneira: ele acha que se você suprimir um dos sexos no intersexual, na infância ou logo após o nascimento, quando esse indivíduo crescer, aquele sexo que vai ficar ali, ou aquelas estruturas sexuais que vão ficar, elas vão comandar todo o gênero e orientação sexual daquela pessoa, e ela nem vai lembrar um dia que ela era intersexual, que ela podia ter outra orientação sexual. E tem um caso curioso de literatura que isso foi feito no menino, né? Ele teve, juntamente com a família, eles optaram por inserir esse indivíduo dentro do sexo feminino. A família foi orientada a mudar de cidade, porque o menino já era conhecido, ele não era neonato, e ele tinha um irmão gêmeo idêntico, então ele foi aconselhado a mudar de cidade. Aí o menino mudou de nome, né? Passou a ter outro nome, e o que aconteceu é que essa expectativa de que a opção por uma estrutura feminina fosse comandar psicologicamente o indivíduo, ela não valeu. Quando chegou aos 37 anos, ele suicidou. Ele chegou a casar, né? Ele pediu na justiça o direito de voltar a ser, ele se orientava para o sexo masculino, então ele pediu o direito para voltar a ser do sexo masculino, ele chegou a casar, mas ele não conseguiu conviver com as alterações anatômicas que lhe foram impostas, e ele veio a suicidar. Então, tem médico que conjuga dessa ideia, mas a gente vê já médicos que já freiam e pensam, não, a gente tem que esperar a opção do indivíduo. Essa pergunta muito pertinente, e ainda é comum essa imposição, viu, gente? Demais. Graças a Deus, já tem médico que pensa dessa forma, como a professora Deila colocou, né? Respeitando o desenvolvimento psicológico, a opção da pessoa. E é claro que a palavra do médico é muito importante para a família, né? Além, evidentemente, da palavra do psicólogo, mas tem que ter uma concordância, porque existe essa dificuldade. Muitas vezes há essa ideia falaciosa, absurda, de que se define precocemente, depois ele nem vai lembrar. Vocês viram o caso do Carlos aí, ó, extremamente machucado, um olhar tristonho, ele tem uma fisionomia, né, de tristeza, tem um padrão de personalidade depressiva que precisa ser trabalhado. Então, assim, você imagina, o cara fez a cirurgia recém-nascido, né? Toda uma história de sofrimento mental em função disso, de definição sexual anômala, em função da intervenção equivocada, e chega ao suicídio aos 37 anos de idade, né? Esse suicídio foi causado por causa disso. Provavelmente sim, por causa da questão da identidade sexual, né? Da insegurança, do medo e do não respeito. Não há nada mais violador do psiquismo humano, e aí falo como psicólogo, do que o desrespeito à opção do sujeito. Não é do indivíduo. O indivíduo não pensa, o sujeito pensa. É sujeito de desejo.
é sujeito de vontade e tem que ser respeitado, tem que ser ouvido, tem que ser valorado. Então, hoje, a grande parte dos médicos, os pediatras principalmente, em se verificando isso, a não ser quando a Leila falou que existe problemas de micção, né, de controle da micção. Mas o problema, aquele caso do Carlos, eles falavam que tinha problema disso, não tinha problema nenhum disso. Usou isso como desculpa para fazer a definição de sexo. Isso também existe. O caso do vídeo que nós vimos aí, né? Quer dizer, usa de uma fala autoritária médica para intervir em algo que é subjetivo e que só pode ser escolhido pelo sujeito, né? É muito importante isso que nós estamos falando. A próxima pergunta é da professora Cristiane. Você quer abrir o microfone, professora? Oi, parabéns, Deile, Raul, excelente palestra. Desculpa, eu estava dando aula, então eu só entrei no finalzinho. Eu nem sei se a minha pergunta já foi falada na apresentação de vocês, mas eu já vi pelos comentários que foi um sucesso. Sabia, né, gente? Nós sabíamos que ia ser assim. Como que está sendo hoje aceito no esporte, né, nas Olimpíadas, por exemplo, o atleta intersexual? Não sei se vocês comentaram sobre isso. Vocês falaram sobre isso? Não, Cris, nós não falamos, não. Então, porque a gente sabe que tem, né? Porque como se define na adolescência, teve casos no time de vôlei, no de basquete, né? E eu acompanhei há mais tempo, eu não sei como está sendo, eu acompanhei isso aqui no Brasil, eu não sei como que é, se tem isso, se eles aceitam essa troca lá fora, porque uma pessoa que é treinada no time masculino e depois vai para o time feminino, no Brasil foi aceito, né? Mas com certeza a força muscular desse atleta no time feminino ele é realmente muito diferente da força muscular dos colegas, né? Só respondendo você, é uma questão bem controversa. E a liga aqui é de biologia e bioética, né? As questões bioéticas, elas têm que ser estudadas per si, né? Uma a uma. Não tem como você falar de uma maneira geral. Esse problema é tão subjetivo, tem que ser avaliado caso a caso, né? Há casos, inclusive, Cristiane, que o indivíduo tem a genitália interna lá, ele tem uma genitália externa feminina, tem uma genitália interna a presença de testículo, mas esse testículo não responde às gonadotrofinas. Então, biologicamente, anatomicamente, psiquicamente, esse indivíduo, ou esse sujeito, melhor dizendo, ele é do sexo feminino. Foi criado do sexo feminino. Mas ele tem um testículo interno. Muitas vezes é muito comum esse testículo não ser ativo, né? Se fizer necessária a cirurgia com a concordância desse atleta, então tem que ser estudado caso a caso. Em muitos casos, os níveis de testosterona, de androsterona, nesses indivíduos intersexos, é muito baixo. Não vai ter uma diferença significativa para caracterizar isso que você falou, e uma força muscular maior, uma descompensação, e até mesmo, por se pensar num doping, né, hormonal, produzido pela própria pessoa. Mas há casos que a literatura descreve que a pessoa não produz nada. Agora, e quando produz? Bom, esses casos têm que ser avaliados caso a caso. Bioética não se pode generalizar. Existem parâmetros, né, que precisam ser discutidos com a equipe médica, com a equipe de psicólogos do esporte, hoje é uma área forte, que é a psicologia do esporte, de acompanhamento dos atletas, de alto rendimento, que precisam desse apoio. Então, assim, acho que são casos que têm que ser vistos per si, caso a caso. Não dá para fazer, na minha opinião, quero até ouvir a professora Deila também sobre essa questão.
né? Bom, oi, Cris. Que bom que você chegou no finalzinho, mas você chegou, né? Eu agradeço Isso aí. você também, né? Pelo convite, né? Pela possibilidade da nossa liga participar. O que eu sei de intersexo em competições esportivas, eu vejo mais falando de transexual, mais do que o intersexo em si. Eu sei que o Comitê Olímpico Internacional, ele tinha regras muito duras para esse tipo de atleta, mais voltado mesmo para o atleta trans do que para o atleta intersexo. Justamente, e para o intersexo feminino, porque ele apresentava níveis hormonais, segundo eles, massa muscular, que o professor Raul já falou, que colocavam ele em vantagem em relação aos demais. Mas o que eu sei é que na Olimpíada de 2016 tiveram atletas, né, que participaram com o apoio do Comitê Olímpico Internacional, porque eles têm afrouxado, revisto, na verdade, e afrouxado um pouco essas exigências que eles fazem para esse tipo de atleta. Porque eu sei que eles têm que fazer reposição hormonal, eu sei que eles têm que fazer terapia profunda com psicólogo, eu sei que muitas vezes eles já passaram por cirurgia de alteração, né, da estrutura externa, ele tem que mostrar que aquela cirurgia ela foi bem feita e que ele aceita. Então, eu não estou por dentro. O que eu sei é isso, assim, eu sei que o Comitê Olímpico Internacional, ele tem revisto o posicionamento e tem dado mais liberdade para que esses atletas participem desses jogos internacionais, sem precisar de tanta interferência médica, de tanta alteração fisiológica no seu corpo, mas eu não sei te falar mais do que isso. Tá ótimo, Deira. Muito obrigada. Que bom, né, que estão revendo isso, então. Bom, exatamente. Porque Cristina. mesmo porque, Cristiane, no esporte, se você pensar, a condição do trans ou do intersexo, ela é muito complicada. Ele tem que estar muito obrigado, viu? Eu falei junto com... Desculpa, Deida. Imagina, professor. Muito obrigado pela pergunta, né? Que é muito pertinente. Muito legal. Pelos cumprimentos. Eu também te cumprimento, muito carinho, viu, querida? Tudo de bom para você. Obrigada, gente. Obrigada. Eu queria registrar uma coisa aqui, que eu li aqui no chat, que é muito importante para mim. O professor José Figueiredo de Arimateia, nosso querido professor, diz aqui: aos palestrantes que foram meus alunos, meus parabéns. Eu fui aluno da Arimateia, assim, da primeira turma. Eu também fui aluno da Arimateia. A dele também. Aqui se colocou aqui no chat. Então, quero registrar essa fala do querido Arimateia, que eu tenho assim no meu coração, como um professor brilhante e uma pessoa humana maravilhosa, né? Acho que é importante a gente valorizar isso que foi tão importante na nossa formação, né? Estendo meus cumprimentos ao professor Arimateia, né? Eu tenho muito orgulho de ter sido aluna de todos vocês. E para mim, gente, vocês não sabem como que pesa para mim ter a oportunidade de dividir um ambiente de discussão desse com o professor Raul, né? Eu que estou lisonjeado. A próxima pergunta é da aluna Jéssica Chaves Soares, e ela pergunta: como seria possível trazer mais esse assunto no contexto social? Quais ferramentas poderiam ser utilizadas? Pois muitas pessoas não conhecem sobre e ainda há algumas questões relacionadas ao preconceito, como já foi dito. Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora. Exatamente. A célula pensante da sociedade é a universidade. São esses eventos, quem está assistindo isso aqui hoje vai propagar isso para outras pessoas, como biólogos ou como psicólogos, porque aqui tem a assistência múltipla, né? Há muitas pessoas participando da jornada, de outros cursos. Então, na verdade, é preciso que façamos, né? A própria Liga, discussões permanentes sobre isso, pesquisas sobre isso, TCC sobre isso, né? Fazendo esse trabalho de formiguinha para tirar os preconceitos, né? Para tirar essa visão machista, né? Homofóbica, porque misturam muitas vezes a transexualidade
com o indivíduo intersexual, porque o intersexual pode ser o que ele quiser, como qualquer pessoa, em termos de expressão sexual na sua vida de relação, né? Então, eu acho que como resolver isso é fazendo isso. Nós estamos fazendo aqui, nesse espaço aberto, né, pela jornada, 34ª, eu que participei da primeira, né? Então, eu participei da 13ª. Essa terceira, eu participei da primeira em 87 e muito lisonjeado em estar aqui hoje apresentando junto com a Deila. Acho que é um assunto assim, precisa ser falado, precisa ser conversado. Não somente a intersexualidade, mas a transexualidade, a homossexualidade, né, a bissexualidade, toda forma de expressão da sexualidade, fugindo desse padrão binário, único, que biologicamente, psicologicamente, socialmente está fora, totalmente fora de uma realidade que a gente está vivendo de forma explícita no presente. Tá? Acho que queria passar para a Deila, porque às vezes ela tem que acrescentar alguma coisa. Acho que é bom. Não, professor, o senhor falou direitinho. Não tem, é isso mesmo que você falou. Concordo demais. E agora a nossa última pergunta é do Tiago, com um sobrenome que eu não me atrevo a falar. Carol, seu som, você fechou o som, Carol? Não estou te ouvindo, não. Seu microfone abriu de novo. Pronto. Ele pergunta assim, eu não sei se perdi a parte da explicação, mas quais critérios os médicos utilizam para definir o sexo que será mantido? Tiago, né? Você falou, só ficou com o nome que você não consegue falar, o Tiago. A definição do sexo que vai ser mantido, ela não é uma imposição de apenas do médico, o cirurgião, ou do médico que fez o reconhecimento da intersexualidade. A decisão pelo sexo, né, porque não houve, infelizmente, não há ouvidos para o paciente em si, ela é feita com base na reunião de uma equipe multidisciplinar e com base nos critérios palpáveis que eles têm em mãos, juntamente com a avaliação psicológica, que vai dar para eles também um critério palpável em mãos. Eles vão avaliar nível hormonal, vão avaliar muito, quando possível, as características citogenéticas, né? Qual é a estrutura genética daquele indivíduo, para poder fechar o diagnóstico em masculino e feminino. O que a gente sabe é isso. Eu não sou da área médica, né? Não tenho essa formação médica. Então, o que eu sei que orienta a formação, a escolha deles, são esses padrões. Mas se há, de maneira impositiva, a determinação de um determinado sexo, sem haver essa avaliação criteriosa que deveria ser feita, né? Eu não sei te falar, mas eles usam hoje esses critérios e ali, com base nisso, definem para qual dos dois lados o indivíduo tem que ser enquadrado. Essa fala do professor, um pouquinho, professor Raul, o senhor falou que a gente está muito voltado para o binarismo. Então, ou você é isso ou você é aquilo. Biologicamente, você é intersexual também, mãe. Como é que só macho, só fêmea? E o intersexo? Onde é que ele entra nessa história toda? Né? Muito bem. Como é que você pode falar? E eu sou o quê, então? Se você é intersexo, né? Então, é uma revisão mesmo de critérios. Então, é isso aí, Tiago. E a decisão final, dele colocou muito bem, a decisão final, para além de uma equipe médica, né, de psicólogos, né, clínicos, né, para além deles, a escuta da família e a escuta do sujeito, sempre que possível. Se puder postergar até a puberdade, para que a pessoa tenha consciência disso e escolher, é o melhor caminho. Eu falo se puder, porque, às vezes, aquilo que a professora Adélia colocou, não é possível por questões fisiológicas, anatofuncionais, né? Em questão de, porque o aparelho é gênito urinário, né?
Então, às vezes, se faz necessária alguma intervenção. Agora, não pode ser uma intervenção radical nesses casos. Você tem que preservar o direito de escolha do sujeito quando ele tiver condições de decidir. Então, hoje, os comitês de bioética dos hospitais, que trabalham integrados com médicos, psicólogos, psiquiatras, a família junto, quando são crianças recém-nascidos, é um comitê que resolve isso. Mas resolve uma cirurgia minimamente invasiva, só para permitir a funcionalidade do aparelho genitorinário e postergar a escolha do sexo no caráter binário, ou não, manter-se ele intersexo, né? Na puberdade ou na própria adolescência, a partir de 14, 18 anos. Então, a interferência cirúrgica que se faz, ela é a mínima possível, de preferência nenhuma. Mas, se fizer necessário fazê-la, é importante respeitar a mínima invasão e a não definição para permitir a escolha do sujeito, do ponto de vista psicossocial, de saúde mental do sujeito. Isso é fundamental do ponto de vista clínico. Tá? Acabou aí, Carol? Acabou? Essa foi a última pergunta. Com isso, eu queria agradecer, em nome da Apoena, agradecer muito o professor Raul e a professora Deila e toda a Liga de Embriologia e Bioética que fizeram essa excelente palestra para a gente, e foi realmente uma palestra engrandecedora e que esclareceu bastante um assunto muito polêmico e que trouxe, eu acho que conhecimentos que a gente não teria na graduação e que foi muito importante para a gente, assim. E gostaria de deixar os recados do dia agora. Para começar, sigam o nosso Instagram, @ApoenaPUC-Minas, para as informações adicionais e as informações de amanhã da jornada. Os certificados da jornada vão ser postados no site da Apoena após o final da semana da 34ª Jornada de Biologia. E eu gostaria de lembrá-los que todas as palestras da jornada, inclusive as 2 palestras de hoje, vão ser postadas no nosso canal Apoena PUC-Minas no YouTube e no site da Apoena. E lembrando que, para a obtenção do certificado, é necessária a presença de 80% do evento. E nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês que ficaram até agora, principalmente dos nossos palestrantes, que foram muito especiais hoje. E esperamos todos vocês amanhã.